À luz fraca da lua, eu pude discernir o brilho amarelado de seus olhos, que pareciam duas tochas na escuridão. Inicialmente pensei que pudesse ser uma onça pintada, mas a atmosfera de medo e tensão na fazenda tornava difícil manter a calma e a racionalidade. Meu nome é Joséias, mas as pessoas ao meu redor, desde amigos próximos a clientes, costumam me chamar carinhosamente de Dr. Silva. Veterinário por vocação e paixão, já tive minha parcela de encontros curiosos e inusitados no campo de trabalho. Ao longo das minhas quase 2 décadas de prática, já me deparei com vacas com 2 cabeças, ovelhas com patas extras e até mesmo um cavalo que parecia compreender cada palavra que eu dizia, como se tivéssemos algum tipo de conexão invisível. Porém, nenhum desses encontros, por mais estranhos que fossem, poderiam me preparar para a experiência arrepiante que tive em uma fazenda distante e isolada no interior do Mato Grosso. Naquele dia específico, fui chamado para avaliar uma situação incomum na fazenda do seu Jair, um fazendeiro de poucas palavras e muitas rugas, com o olhar de quem carrega uma vida inteira de trabalho árduo nos ombros. A fazenda estava sofrendo uma série de mortes misteriosas no gado e ninguém conseguia descobrir o que estava acontecendo. Logo que cheguei na fazenda, a sensação estranha de desconforto era notável. As pessoas me cumprimentavam com olhares desviados, com um temor silencioso que eu não conseguia entender. Não era o tipo de boas-vindas calorosas que eu costumava receber em minhas visitas. Essa primeira impressão, por si só, já me deixou em alerta. Comecei a minha avaliação examinando a primeira vaca que havia sido atacada. Os ferimentos que encontrei no animal não eram nada que eu já tivesse visto antes. Eram profundos, com a carne arrancada de maneira violenta e desorganizada, diferente das marcas habituais de predadores que eu estava acostumado a ver. Além disso, notei marcas estranhas ao redor do corpo. Parecia que algum animal de grande porte tinha pisoteado a vaca. Eu estava profundamente confuso, mas meu ceticismo me impedia de saltar a conclusões precipitadas. À medida que prosseguia com a inspeção dos animais, tentei conversar com um dos peões da fazenda. Era um homem robusto e carrancudo chamado Tião, famoso na região por sua força e capacidade de realizar as tarefas mais pesadas sem hesitar. Tião era uma presença constante na fazenda. No entanto, naquele dia, ele mal falava. Seus olhos eram sombrios e evasivos, como se estivesse escondendo algo. As noites na fazenda de seu Jair eram notavelmente silenciosas e escuras. O único som que quebrava a quietude era o canto dos grilos. Naquela noite em particular, entretanto, algo estava diferente. Os animais pareciam inquietos, movendo-se com ansiedade em seus currais. Os cães, normalmente tão corajosos e audaciosos, estavam recuados, arrepiados e latindo sem parar para a escuridão. Um cheiro estranho que eu só posso descrever como medo permeava o ar. Foi nessa atmosfera carregada que eu o vi pela primeira vez. Na penumbra, um vulto de proporções consideráveis se destacava à margem do pasto. À luz fraca da lua, eu pude discernir o brilho amarelado de seus olhos, que pareciam 2 tochas na escuridão. Inicialmente pensei que pudesse ser uma onça pintada, mas a atmosfera de medo e tensão na fazenda tornava difícil manter a calma e a racionalidade. Minha curiosidade, no entanto, venceu o medo. Levantei-me e decidi caminhar até a casa dos peões para discutir a situação com eles. Porém, assim que me pus em movimento, a criatura reagiu. O vulto que até então parecia ser de uma onça começou a se mover de uma maneira que eu jamais tinha visto um felino se mover.
A silhueta que se destacava na escuridão era grande demais para ser de uma onça, e o que mais me assustou, era ereta demais. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a criatura me notou. Suas ações eram rápidas e decididas. Meu coração disparou e, impulsionado pela adrenalina, comecei a correr em direção à casa dos peões. Nunca corri tão rápido em minha vida. A certeza de que, se parasse, aquilo poderia ser o meu fim. Alcancei a casa dos peões, ofegante e assustado. A respiração da criatura poderia ser ouvida do lado de fora. Um som pesado e rouco que ecoava na noite. Seus passos eram pesados, fazendo o chão vibrar a cada movimento que fazia ao redor da casa. Eu estava apavorado, mas tentei me acalmar. Tentei trazer à mente a racionalidade que sempre me guiou na profissão. No entanto, as palavras do meu antigo professor na faculdade de veterinária voltavam à minha mente. A natureza não conhece o impossível. Então a criatura parou. A escuridão da noite era interrompida apenas pela minha respiração ofegante. Minhas mãos tremiam, enquanto o suor frio escorria pelas minhas costas. No meio do silêncio e do medo, reuni toda a coragem que eu tinha e olhei pela janela. Foi então que eu vi o rosto da criatura, banhado pela luz da lua. Nesse momento, um sentimento de reconhecimento me atingiu. Aqueles olhos eram familiares. Eram os mesmos olhos sombrios e evasivos do peão Tião. No instante que reconheci os olhos do Tião na criatura, eu gelei. Um frio desceu pela minha espinha e o ar pareceu sumir dos meus pulmões. Tião, o homem silencioso e reservado, era o lobisomem que assustava a todos na fazenda. A ficha caiu de um jeito que parecia um murro no estômago. Eu sabia que tinha que fazer algo. Mas o quê? A mente de médico e de homem assustado brigavam uma com a outra na minha cabeça. Eu sabia que precisava me acalmar, mas como fazer isso com um lobisomem rondando lá fora? Tentei respirar fundo, mas o ar estava pesado demais. Meu coração parecia querer sair pela boca, de tão rápido que estava batendo. Eu sabia que precisava me mexer, precisava acordar os peões, mas o medo me prendia. Eu estava encurralado numa casa de madeira, no meio do nada com um lobisomem do lado de fora. Parecia um pesadelo, mas eu sabia que estava acordado. Finalmente consegui juntar forças e chamei os peões num sussurro quase sem voz. Eles se levantaram assustados, olhando para mim como se eu estivesse enlouquecido. Tentei explicar a situação, mas as palavras pareciam não sair. Então eu apontei para a janela e todos viram a silhueta do lobisomem sob a luz da lua. Ninguém falou nada por um instante, que pareceu durar uma eternidade. Então, um dos peões, o João, quebrou o silêncio. Ele disse que era preciso fazer algo, que não podíamos ficar parados ali. Com a voz firme, ele nos lembrou que estávamos numa fazenda, que tínhamos armas e que deveríamos usá-las. Mesmo com medo, todos concordaram. Eles começaram a pegar as armas que tinham, algumas espingardas antigas e facões. Ninguém queria machucar a criatura sem saber o que era, mas ninguém queria ser a próxima vítima do lobisomem. O medo que todos sentiam era tocável, mas a coragem deles era ainda maior. Depois de alguns minutos que pareciam horas, estávamos prontos. Os peões, armados até os dentes, estavam prontos para enfrentar o lobisomem. E eu, ainda tremendo, segui com eles. Não tinha arma, só uma lanterna e uma esperança de que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo.
e que acabaria logo. O lobisomem, que até então parecia uma onça, se mexeu de novo. Ele estava indo em direção ao pasto, provavelmente em busca de mais uma vítima. Mas dessa vez, nós estávamos prontos. Assim que ele se lançou sobre uma das vacas, os peões abriram fogo. O rugido que o lobisomem soltou ecoou pela noite. Um som que eu nunca vou esquecer. A criatura então correu para a floresta, desaparecendo na escuridão. Os disparos tinham atingido a criatura, fazendo-a recuar. Todos nós ficamos parados, ouvindo o barulho da criatura se afastar. A adrenalina ainda corria pelas minhas veias, fazendo cada batida do meu coração parecer um trovão em meus ouvidos. Ficamos em silêncio por um tempo, tentando processar o que tinha acontecido. O cheiro de pólvora e o som dos disparos ainda estavam no ar. Todos sabíamos que não podíamos baixar a guarda, mas pelo menos, naquela noite, o lobisomem não iria nos atacar. Ninguém conseguiu dormir depois disso. Passamos o resto da noite acordados, ouvindo os sons da noite e esperando o nascer do sol. A cada barulho, a cada movimento nas sombras, nossos corações disparavam. Mas o lobisomem não voltou. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o céu, todos nós suspiramos aliviados. Com a luz do dia, a realidade do que tinha acontecido começou a bater. Tião, o peão silencioso e sempre presente, era um lobisomem. Ele tinha atacado o gado, tinha nos ameaçado. Ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como lidar com essa informação. Tudo o que sabíamos era que tínhamos que proteger a fazenda, tínhamos que proteger uns aos outros. Passamos o dia seguinte tentando voltar à normalidade, mas era difícil. A tensão ainda estava no ar, o medo ainda estava presente. Todos nós estávamos olhando por cima do ombro, esperando que o lobisomem aparecesse a qualquer momento. Mas ele não apareceu. O dia passou sem nenhum sinal dele, e nem de Tião. Naquela noite todos nós estávamos preparados para um novo ataque, mas ele não veio. Os dias passaram e não havia sinal do lobisomem. Não havia sinal do Tião. Ele tinha desaparecido, assim como a criatura naquela noite. Porém, mesmo com o sumiço de Tião e do lobisomem, o mistério não acabou. O que aconteceu com aquele homem? Ele ainda está por aí? Ou os disparos foram fatais? E o lobisomem? Essas perguntas ainda me atormentam. Ainda me deixam acordado à noite. E eu acho que nunca vou ter as respostas. E é assim que termina mais uma história, caros aventureiros das sombras. O mistério do Tião, o peão lobisomem da fazenda no Mato Grosso, permanece sem solução. As noites naquela fazenda nunca mais foram as mesmas. Cada sombra se tornou uma ameaça, cada ruído na mata se tornou motivo para acordar suando frio. A gente nunca sabe quando o medo vai bater a nossa porta, ou quando a porta vai ser arranhada por garras de lobisomem. Agradeço por terem me acompanhado até aqui, por terem sentido cada calafrio, cada batida acelerada de coração junto comigo. Relatos assustadores é isso, compartilhando medos, desvendando mistérios e trazendo até vocês histórias que vão além do sobrenatural. Se você gostou deste relato, por favor, não se esqueça de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam sentir aquele friozinho na espinha. E se você tem alguma história assustadora que viveu ou ouviu, deixe nos comentários. Quem sabe a sua história não será a próxima a ser contada aqui? E lembrem-se, a verdade pode ser mais assustadora do que a ficção. Então, até o próximo relato
se você tiver coragem. So many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside, getting out alive.